Deus tentou Abraão para que ele sacrificasse seu próprio filho? É o que vamos estudar neste vídeo. Seja bem-vindo no nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveite, deixa seu joinha aí, seu likezinho para incentivar o professor, faça seu comentário, todos os comentários são respondidos. E nos ajude na divulgação do nosso trabalho, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Se você está me vendo pela primeira vez, nós estamos estudando a Bíblia capítulo por capítulo. Começamos pelo primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, que é composto de 50 capítulos. Já estudamos 21 capítulos e neste vídeo vamos estudar o capítulo número 22. Todos os capítulos estudados até agora, eles ficam disponíveis no playlist Bíblia capítulo por capítulo. E todos os slides que eu apresento durante a aula ficam disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Este capítulo, o capítulo 22, é composto de 24 versículos e a leitura é feita no máximo em 5 minutos. Vale a pena ler este capítulo. Vamos agora para a leitura dos 2 primeiros versículos do capítulo 22. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá, ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Dependendo da tradução, nós vamos encontrar o termo Deus tentou Abraão, mas o correto é como está nesta versão que eu li, a Nova Almeida atualizada. Deus pôs Abraão à prova. E por que isto é importante? Porque Deus não tenta ninguém. Observe Tiago no primeiro capítulo, versículo 13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Portanto, deve ser entendido, no lugar de Deus tentou Abraão, como Deus pôs Abraão à prova. E para confirmar, observe este outro versículo. Êxodo capítulo 20, versículo 20. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. Muitas vezes Deus nos prova, mas nunca Deus nos tenta. Isto é muito importante. Veja esse outro texto. Primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Não se privem um ao outro, a não ser talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. Veja que quem tenta o ser humano é Satanás. Ele sim nos tenta, mas Deus não. Repito, Deus pode nos colocar à prova para que cresçamos na fé, mas nunca nos tentar. Vamos agora ver no nosso mapa mais uma informação geográfica importante. Abraão está na região de Gerar, de Hebron, e ele vai para a região de Moriá, que é Salém, que depois passou a ser chamada de Jerusalém. A distância é de mais ou menos 65 quilômetros. Existem teólogos piedosos que têm compromisso com Deus que ensinam que o local que Abraão ofereceu
Este sacrifício é exatamente onde foi construído o templo e que atualmente nesse local está a Mesquita de Omar, que é um templo muçulmano. Mas a arqueologia ainda não conseguiu provar esta informação, que aquele local que está construída atualmente a Mesquita de Omar é exatamente o local que Abraão construiu o altar para sacrificar Isaque. Recapitulando agora a nossa linha cronológica, Abraão viveu mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. Em 1700 a.C., José, a pedido de Faraó, governa o Egito, e este período patriarcal, que eu sempre estou falando, tem aproximadamente 300 anos. Esta linha cronológica nós também já aprendemos. Com 75 anos, Abraão entrou em Canaã, com mais ou menos 80 livrou Ló, o seu sobrinho, com 86 Ismael nasceu, com 99 anos Deus promete um filho, e com 100 anos nasce Isaque. Lembrando que Sara, a esposa de Abraão, é 10 anos mais nova do que ele. Uma outra pergunta interessante que sempre surge é quantos anos tinha Isaque quando ele foi com Abraão no Monte Moriá para o sacrifício? Flávio Joséfo, famoso historiador da antiguidade, diz que ele tinha 25 anos, mas há quem diz que ele tinha 35, outros dizem que ele tinha 13. Ocorre que na Bíblia nós não temos esta informação, mas pelo relato bíblico nós podemos chegar a uma conclusão. Observe Gênesis capítulo 22, versículos 5 e 6. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos lá e, depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminharam juntos. Com a leitura destes dois versículos, podemos deduzir que Isaque tinha idade suficiente para carregar a lenha que seria utilizada no sacrifício, ou seja, podemos deduzir que ele tinha mais de 10 anos, talvez 13, menos não, porque se ele já falava, já andava e conseguia carregar aquela lenha do sacrifício, ele tinha mais de 10 anos. Mas como eu disse, não tem como provar a idade de Isaque, é apenas uma dedução. Um outro detalhe importante é o que está registrado no Novo Testamento, na carta aos Hebreus. Vamos verificar? Hebreus capítulo 11, versículos 17, 18 e 19. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. O texto está dizendo que aqueles 3 dias que Abraão percorreu para chegar até o lugar determinado por Deus, a região de Moriá, Abraão, apesar de todo aquele sofrimento, ele, pela fé, acreditava que, embora em obediência a Deus ele iria sacrificar o seu próprio filho, Deus era poderoso para ressuscitar Isaque, porque Deus já havia feito a promessa para Abraão que de Isaque viria a sua descendência. É isto que nos ensina este texto. Outro ensinamento importante deste capítulo é que prefigura a morte de Cristo. Agora, é importante salientar que o texto do capítulo 22 é literal. E por que é importante dizer isto?
porque alguns já tentaram interpretar este texto como sendo uma alegoria, como não sendo literal, e isso nós não podemos aceitar. O que está registrado no capítulo 22 realmente aconteceu. Vamos verificar agora os versículos 12 e 13. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Aí nos remete de novo a Cristo, a vicariedade. O que é este ensinamento? A substituição. Jesus assume a nossa culpa na cruz do Calvário. E a nossa culpa, que é o pecado, causa morte, morte eterna, ficar eternamente distante de Deus. Porque o salário do pecado é a morte, mas Jesus, o unigênito do Pai, o único de Deus da mesma espécie, pagou o preço da nossa salvação, da mesma forma que Deus providenciou aí um animal para substituir Isaque. Olha que ensinamento importante esse texto nos traz. Você deve ler o capítulo inteirinho, que, como eu disse, tem 24 versículos, e a leitura é feita no máximo em 5 minutos. Se surgir alguma dúvida, coloque aí a sua dúvida no comentário, que eu terei o prazer em responder para você. Na próxima aula nós já vamos para o capítulo 23 do livro de Gênesis. Estamos quase atingindo 50% do livro, que é composto de 50 capítulos. E continue me ajudando. Copie o link que eu vou deixar aí na descrição. Cole no teu WhatsApp, nas suas mídias sociais, e envie para o máximo de pessoas que você puder. Desta forma, você também fará parte do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Tô indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.